A seguir, IIGD Irajá. Os caminhos do coração. Você pode ler o versículo de novo? Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração. Dá uma paradinha. Anda pelos caminhos do teu coração. Que isso? É incrível, né? Pois é. Quais são os caminhos do coração? Os caminhos das vontades. Você come o que você tem vontade. Não se importa se vai contaminar o corpo. Não é que comida contamine o corpo. É que muitas vezes os excessos atrapalham. E aí a pessoa nem... E come. E depois pergunta por que engordou. Por causa do caminho da gula, do prazer da comida. Por que não corta esse prazer? Você pensa que o diabo não tenta? Você pensa que o diabo não tenta? Pesquisa a respeito de obesidade no Brasil e no planeta, no mundo. Você vai fazer descobertas tenebrosas. Pode um ser humano chegar a quase 500 quilos? Pode. Aí o desespero toma conta de toda a família. E come. Quem te disse que Deus fez o ser humano para viver comendo? O ser humano tem que comer para viver, não é viver para comer. Amém, Jesus? Comer para viver. Então veja o que vai fazer bem. Veja o que vai te dar energia. E vamos lá. Ah, mas o meu paladar. Você não tem domínio sobre o seu paladar? Como é que você vai ter domínio sobre os seus pés? É por isso que anda pelos caminhos da gula. Temos que entender a palavra, irmãos. Tudo na vida é espiritual, tudo na vida é espiritual. Enquanto o ser humano não encontra Jesus, os seus olhos espirituais estão fechados. É cego. Essa moça se converteu, ela nasceu de novo. O choro, o desespero dela, ela amava os seus filhos, mas o desespero foi a vida de prostituição que ela levou. Ela não conseguia se perdoar, mesmo Jesus tendo-a perdoado por conta da ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, irmãos, e o cristão que conhece a palavra, que já não é ignorante? Os caminhos do coração. Vigia o que você alimenta dentro de você, meu. Se o teu casamento não está bem, então você caiu num deserto no casamento. Você está no deserto, você quer o quê? Você quer o quê? Você quer prazer no deserto? Aprenda o que é deserto. Ah, eu não aceito o deserto. Então você não aceitou Jesus. Porque como é que Deus vai corrigir um filho, irmãos, se ele não passar luta nenhuma? Pastor, eu não aceito isso. Tá bom, irmãos. Você conhece filhos mimados? Normalmente são insuportáveis. Filho mimado é insuportável. Sabe como é que é filho mimado? Eu quero. Eu não quero. E papai e mamãe faz toda a vontade. Você vê que tem criança que tem smartphone. Por quê? Porque eu quero. Será que o pai não para pensar e dizer, você não tem idade para isso? Hoje os pais não têm. Na verdade, quem não tem juízo, quem não tem limite, são os pais. Tá aí, irmãos, crianças morrendo por conta de jogos nojentos, sujos, imundos, com uma sedução violenta, com aparência de beleza e maravilha. Crianças estão morrendo por causa da internet. Agora, mais uma criança morreu agora há poucos dias. O culto aqui é gravado. Estamos hoje aqui aos 7 de abril. Faz mais ou menos uma semana. Uma menina inalando desodorante. Um menino, perdão. A menina foi com uma forca no pescoço, um cordão. Um fio de corda de prender roupa.
no pescoço. Por quê? Porque é uma brincadeirinha, é uma brincadeira, ver quanto tempo você aguenta sem respirar. Então não importa se vai morrer. O objetivo do diabo, o que o diabo veio fazer? Qual é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. Está esperando o quê? Assim são as seduções. Por que os pais não aprendem de Jesus? A Bíblia fala, e Deus ensina tudo, irmãos. Nós estamos tendo uma trabalheira na escola bíblica infantil que vocês não têm noção. Por quê? Porque os pais, infelizmente, alguns ou familiares com os quais as crianças passam muitas horas, ou a escola, não sabemos, infelizmente, estão ensinando as crianças os caminhos do erro. E quando a criança aprende e gosta, quando ela gosta, esses caminhos ficam dentro do coração dela. Ou seja, ela tem aquela vontade, ou aquelas vontades. Não se ensina a criança a humildade. Não se ensina a criança a simplicidade. Hoje se ensina a criança, literalmente, ainda que inconsciente, a competição. Se não tiver a roupinha da moda, da grife da moda, é excluído do grupo. Se não tiver o brinquedinho da moda, excluído do grupo. Se não tiver a mochilinha da moda, o tênisinho da moda, excluído do grupo. Para, meu irmão. Seja você mesmo. Você sabe como Deus, você que é de Jesus, sabe que Deus fez cada um, como Ele quis. Então, cristão não tem que imitar ninguém, meu irmão. Se tem uma coisa que o cristão não deveria entrar nunca, ou deveria analisar muito bem esses modismos. Esses modismos. Gente, Deus vai cobrar isso. Tem muito cristão fabricando seus pães. Para não deixar o filho chateado, faz a vontade do filho. Por que não deixa o filho num pequeno desertinho por alguns dias? Filho, papai não vai comprar esse brinquedo para você. Por quê? Porque não é bom para você. Ah, mas todos os meus colegas têm. Mas não é bom para você. Quantos brinquedos, irmãos, inspiram a sexualidade? Quantos brinquedos? Bonecos hoje vêm com órgãos genitais. Mas tem idade para a criança aprender. Tem idade para a criança entender. Tem idade para a criança compreender as diferenças. Vai ter idade para a criança aprender que as diferenças se completam. Mas infelizmente os pais estão muito ocupados em dar tudo que os filhos querem. E então estão fabricando os pães para os próprios filhos. E aí cada um aprende a andar pelos caminhos do seu coração. Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. E daí Satanás então entra e faz as suas ofertas quando há um deserto. O povo que pereceu no deserto irritou muito a Deus. Por quê? Abre a sua Bíblia no Salmo 78. Lê comigo o versículo de 17 a 19, bem devagarinho. Vamos juntos. Salmo 78, versículo 17 a 19. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eles queriam uma churrascada no deserto. Isso mesmo. Queriam churrascada no deserto. Você está passando por uma fase difícil no seu casamento. Você quer uma churrascada no deserto? Pode ter certeza que o diabo vai te oferecer, aparentemente, ele vai te oferecer a melhor carne, a picanha vai aparecer na tua cara.
Só que é uma picanha viva e não é de vaca. A picanha vai falar. A picanha tem cheiro perfumado. É assim que as pessoas caem. Uns caem por dinheiro, depois atrás das grades de uma penitenciária, cerceados da sua liberdade, amargam o desespero. Pergunte a um preso o que ele faria se estivesse em suas posses para ter a liberdade. Você tem toda a liberdade e não dá valor a ela. Essa moça de que te falei é um exemplo grande de alguém que pode ensinar e dizer: olha, eu fiz todas as vontades da minha carne. O resultado foram amarguras e vergonha. Por quê? Porque para a sociedade é difícil. Uma mulher que tem 4 filhos de pais, 4 pais diferentes, é complicado. É uma santa serva de Cristo. Deus não a condena, esqueceu tudo, sepultou tudo, apagou tudo, jogou os pecados dela lá no mar do esquecimento. Mas a sociedade não. A sociedade erra, mas não perdoa quem erra. Você já viu isso? A sociedade erra, mas não perdoa quem erra. O sujeito da vida pública, que na corrupção recebeu milhões e milhões de reais, milhões e milhões, ou até milhões de dólares, seja lá o que for, ele é atacado pela sociedade toda. Mas tem gente que no local de trabalho vai lá na maquininha da Xerox, da sua empresa, e faz uma apostilinha para o seu filho que está estudando, e diz que não tem tempo de ir numa papelaria xerocar o material do filho. Ele não tem tempo de ir lá, mas ele tem tempinho de usurpar a empresa. São 3 centavinhos, são 5 centavinhos, são 8 centavinhos. E pecado é pecado. Dinheiro é dinheiro. Não importa se são 5 centavos, se são 5 milhões. Ô, pastora, não. Roubo é roubo. Furto é furto. Pôs a mão naquilo que não lhe pertence. E depois quer prosperar. Tem cristão que não prospera, irmãos, porque os pequeninos furtos já se acumularam tanto que viraram uma montanha diante de Deus. Mas não enxerga. Agora, quando aparece no noticiário o cidadão da vida pública que recebeu 1 milhão, 5 milhões, não sei quantos milhões, ah lá, ladrão, bandido, corrupto, ele está com a mão toda enlameada, fedorenta, e está apontando para o outro. Porque Deus não faz distinção de 5 milhões para uma caneta. Pôs a mão naquilo que é do outro. Não importa se é solteiro ou se é casado. Pôs a mão na picanha. Você lê de novo comigo, vamos lá. Versículo 19, vamos lá? Queria ouvir toda a igreja em voz alta, vamos lá? E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Olha o deserto das crianças, como o diabo tenta. Os pais não têm tempo, não conversam. Quando o pai chega do trabalho, ou os pais apanham a criança na casa dos avós, ou na creche, a criança não sabe se ganhou um beijinho, se não ganhou. E aí? Aí o coleguinha aprendeu a abraçar bastante, a beijar bastante.
O coleguinha aprendeu. Então o coleguinha começa a abraçar bastante, a beijar bastante. E aí aquele menininho cresce. Em casa ele não tem beijo de pai e de mãe. Mas o coleguinha beija e abraça bastante. E depois não quer que o filho seja homossexual? Irmãos, existem tantas razões e bases, razões espirituais. Eu não estou dizendo razão que justifique. Vou mudar o termo. Existe tanta causa, existem tantas causas para as maldições na vida de um ser humano, que se a pessoa abrisse o coração e atentasse para a palavra de Deus, o Espírito de Deus lhe desvendaria num instante. Abriria e mostraria onde foi a falha. Quebraria a maldição e resolveria o problema. Mas infelizmente, irmãos, tem gente que não dá atenção à palavra de Deus. Eu não abro mão e digo isso insistentemente. Quando uma pessoa se converte e não se interessa em estudar a palavra de Deus na igreja, não é seu bel prazer. Não é a sua interpretação da Bíblia que vai fazer Deus agir naquilo que você pensa. Não. Caminhos do coração. Às vezes a pessoa tem uma aparência tão religiosa, irmãos, mas tão religiosa, e o coração dela é extremamente sinuoso. Basta dar-lhe uma cutucada, basta falar alguma coisa que ela não goste, e ela já entra num desvio, entrando num caminho de raiva. Mas disfarça bem a cara. Tem gente que consegue disfarçar a raiva. Não por muito tempo e nunca diante de Deus. Tem gente que disfarça a inveja. Tem gente que tem uma inveja que se pudesse engolia o outro. Ou explodia com o outro. Mas elogia. 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 Caminhos do coração. Por que a senhora está falando isso? Porque essa foi a parte da tentação que o diabo omitiu. Ele não falou. Na segunda tentação, o diabo diz para Jesus: lança-te daqui abaixo. Ele joga, leva Jesus no pináculo do templo. E diz assim, olha a sugestão: lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em uma pedra. Mas ele omitiu o ponto central do versículo. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Vamos lá no Salmo 91? Está pertinho. Salmo 91. São 2 versículos aqui, mas você vai ver a omissão daqui a pouco. Versículo de número 11 e versículo 12. Vamos juntos? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. O diabo falou com Jesus a primeira parte do versículo 11 e não falou a segunda. E falou o 12. A segunda parte do versículo 11 o diabo segurou. Que isso, pastora? Satanás usa a letra da Bíblia quando o cristão não tem entendimento, quando ele não é atencioso, quando ele não é vigilante na palavra viva. O diabo usa pedacinhos de versículos e distorce o sentido para fazer as ofertas dele. E muita gente cai. Que isso, pastora? Vamos em Mateus 4. Versículo de número 5 e versículo 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra.
Olha aí, está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te guardarão em todos os teus caminhos. Faltou isso. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus andava só nos caminhos de Deus. Jesus não entrou no caminho do orgulho. Jesus não entrou no caminho da dúvida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.